O que eu aprendi dando passos para trás no meu negócio e que você pode aprender também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Empreendamente, um podcast que te mostra como viver e empreender de uma forma leve, lucrativa e sustentável. E aqui eu compartilho as minhas vivências, reflexões sobre empreendedorismo digital com base na neurociência, na psicologia e na espiritualidade. E eu já quero aproveitar e te pedir, você que está me ouvindo aqui, coloca um emoji nos comentários para eu saber que você passou por aqui. Eu vou ficar muito feliz por isso. Geralmente, quando a gente está gravando aqui, né, esses conteúdos, parece ser algo tão solitário, e geralmente é muito solitário. Então, saber que você está me ouvindo aqui vai ser muito bom. Vamos lá, então. Quero compartilhar com você sobre o que eu aprendi nesses 5, quase 6 anos empreendendo no digital e principalmente numa fase onde eu aparentemente dei alguns passos para trás no meu negócio e você vai entender um pouco melhor sobre isso. Já quero aproveitar e antecipar aqui que o que eu vou revelar nesse episódio é algo muito íntimo, muito particular, que até hoje eu jamais falei sobre isso em outro lugar, assim, de forma exposta. Apenas quem me conhece de maneira mais íntima tem acesso ao que eu vou contar para você hoje. E então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse episódio pode gerar aí muitas reflexões. Quem sabe você pode se perceber numa história muito parecida com a minha. Então eu te convido a ficar até o final. Para quem não sabe, eu empreendo desde o final de 2018. Eu fiz uma transição do CLT para empreender em 2018. Na verdade, em 2019. Mas em 2018 eu iniciei o meu posicionamento na internet, criando conteúdo, comecei a vender as minhas primeiras consultorias, mentorias. E eu vim para o digital para fazer realmente dar certo. E eu tinha muita ambição sobre isso. Eu de fato queria fazer dinheiro no digital, eu de fato queria crescer. E quando eu falo fazer dinheiro, na época eu nem pensava em faturar trocentos dígitos, como a gente vê por aí. Mas eu queria poder ganhar ali o que eu ganhava no CLT, podendo trabalhar de casa, no conforto do meu lar ou de onde eu quisesse. Então, essa era a minha ambição e eu queria, estava disposta a fazer dar certo. Em 2020, foi bem ali quando estourou a pandemia, foi também o ápice do digital. Muitas pessoas que já estavam criando conteúdo nessa época conseguiram ter muitos romperes no seu negócio, romper de faturamento, romper de crescimento, e eu vivi essa fase. Eu lembro que eu tive os primeiros resultados mais significativos no meu negócio. E nessa época eu ainda não tinha equipe, eu trabalhava sozinha. Fui contratar uma assistente no final do ano de 2020, mas até o momento eu estava sozinha, trabalhando de casa, com meu celular, com meu notebook. E eu lembro que nesse ano eu bati, em apenas um dia, eu faturei mais de 60 mil reais vendendo meu grupo de mentoria. E esse valor era um valor que, quando eu trabalhava como CLT, eu não faturava nem no ano. E eu consegui faturar em um dia, em 2020, esse valor. Além disso, as lives que eu fazia, muitas delas davam 200 pessoas, 100 pessoas, números que para mim eram muito significativos. E como eu comentei, realmente começando do zero. E para quem olhava de fora, parecia que, de fato, eu estava crescendo, eu estava rompendo. Eu lembro que eu recebia muitos feedbacks sobre isso. As pessoas me falavam: Nossa, Mari, que legal, né? O teu Instagram está crescendo bastante. Eu tinha batido mais de 30 mil seguidores na época, o que também para mim era muito significativo. E aqui eu não estou me comparando com outra pessoa, eu estou falando o quanto isso era importante para mim, o quanto isso representava para mim. Pode ser que para você isso não seja tanto, ou é, mas eu recebi esses feedbacks constantemente. No entanto, aquilo que por fora parecia algo incrível e maravilhoso, e de fato era muito especial, era muito significativo, por dentro, nos bastidores, o buraco era mais embaixo. Essa foi uma época em que eu trabalhava muito, trabalhava para conseguir ter aquele resultado, eu precisei me sacrificar muito. Eu acordava, já trabalhava, não tinha
até por conta da própria pandemia, né? Não tinha muito contato social, muitos relacionamentos na época. Eu não preservei esses relacionamentos de forma online, que seria uma possibilidade. Então, eu estava muito solitária, eu e meu esposo, no nosso apartamento. Eu não estava bem com o meu esposo também, a nossa relação não estava legal. E nessa época, por eu estar realmente muito focada no trabalho, eu adoeci. Eu iniciei um processo de adoecimento. E foi um adoecimento que ele se deu em todas as áreas da minha vida. Então eu lembro que a minha saúde, os meus hormônios, eles estavam todos desregulados. Eu lembro que eu estava sedentária na época, eu me alimentava muito mal, eu mal tinha tempo de preparar as minhas refeições, então eu comia muito mal. Às vezes eu até pedia aquelas marmitas congeladas, mas eu não gostava muito, então não me alimentava bem. Eu lembro que nessa época eu desenvolvi também transtorno de ansiedade, comecei a desenvolver um burnout e eu estava à beira de uma separação no meu casamento. Então estava tudo uma bagunça, um auê. E nessa época eu busquei ajuda. Eu comecei um processo de terapia. Até antes disso eu já fazia terapia, mas não era com uma profissional que de fato estava me ajudando. E eu busquei um outro profissional e ali sim eu comecei esse processo de trabalhar em mim e um processo até mesmo de recluso, né? De olhar para dentro. Então, foi uma fase muito desafiadora e a sensação que eu tinha quando eu de fato busquei ajuda e quis parar para olhar para mim e busquei esse processo terapêutico que foi fundamental, foi como se eu tivesse colocado uma placa de estamos em obras. Sabe aquela plaquinha que a gente coloca, que a gente vê por aí muitas vezes em obras? Ou seja, está interditado, né? Por fora está em obras e por dentro está sendo feita uma reconstrução, estão sendo feitas obras e, de fato, isso estava acontecendo comigo. Eu coloquei essa placa na minha vida e comecei a trabalhar e a buscar essa restauração. E eu lembro que esse processo ele durou cerca de 1 ano aproximadamente e eu comecei a resgatar aquilo que era importante para mim. Comecei a olhar para o meu casamento, para minha saúde física, para minha saúde mental, espiritual. Comecei a ter hobbies, de fato, voltar o olhar para mim e trabalhar esse autoconhecimento. E 1 ano se passou e eu lembro que eu tive uma conversa com uma aluna na época, foi uma mentoria que eu fiz com ela. E ela me falou algo que me chamou muita atenção e que inclusive se tornou o título desse podcast. Ela me falou assim: Nossa, Mari, você estava crescendo tanto. Quem olha de fora parece que você está recuando. Parece que você está dando alguns passos para trás. E eu lembro que isso me chamou muita atenção. E sim, ela falou isso, tá? Ela teve coragem de falar isso. Mas ela foi super sincera, então, de fato era o que ela estava pensando. E aquela fala dela me chamou muita atenção e me fez refletir. E eu lembro que eu respondi para ela, eu falei, fulana, realmente, olhando de fora pode parecer que eu dei passos para trás, olhando de fora pode parecer que eu recuei, mas pode ter certeza que essa foi e tem sido a fase em que eu mais cresci na minha vida. E olha que interessante, né? O crescimento, e aqui está um primeiro ponto que eu quero que você reflita. O crescimento no negócio, ele não é apenas dígitos. O crescimento no seu negócio, ele é também quando você fortalece a sua fundação, quando você olha para o seu desenvolvimento pessoal, quando você olha para as suas emoções, para a sua saúde mental, para o seu espírito, para as suas relações. Na Bíblia fala, tem uma passagem que agora eu não lembro exatamente onde que é, mas você pode pesquisar aí no ChatGPT, no Google, que fala de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Também tem uma passagem que fala de que adianta liderar aos outros
e não liderar a própria casa. Não é exatamente desse jeito que fala essa segunda referência que eu te passei, mas é basicamente isso. E quantas vezes a gente vê pessoas no digital, hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente tem acesso ao palco de tantas pessoas. Quantas delas você vê que parece que tá tudo perfeito, parece que tá crescendo, parece que ela tá realmente num momento de ascensão. Mas quando você vai investigar, se você tem um pouco mais de contato com essa pessoa, se é um amigo seu, ou se você conhece alguém que é mais íntimo dessa pessoa, ou até mesmo essa pessoa, depois de um tempo, se expõe e diz que, na verdade, estava tudo errado, que, na verdade, ela estava adoecida, que, na verdade, outras áreas da vida dela estavam em colapso. É muito importante que você entenda que o crescimento de um negócio, ele não é apenas dígitos. A gente não pode dizer que um negócio ele tem sucesso simplesmente porque você vê a pessoa ali com plaquinhas de faturamento, aparecendo ali, né, ter uma estrutura super grande, com muitos likes, com muitos comentários. Isso pode até representar sim que o negócio dela está crescendo, mas não necessariamente é um sucesso genuíno. Segundo ponto, não se iluda com o sucesso do mundo, porque o mundo, os padrões do mundo, da sociedade, diz que o sucesso é fazer dinheiro muitas vezes a todo custo. Muitas vezes você trabalhar enquanto eles dormem. Você já ouviu essa frase? Trabalhe enquanto eles dormem. Para o mundo, muitas vezes o sucesso, ele significa você abrir mão, sim, da sua família, da sua saúde, dos relacionamentos, mas é possível, sim, você ter um negócio próspero e, ao mesmo tempo, ter uma saúde nos seus relacionamentos, na sua saúde física, emocional, intelectual, espiritual, mesmo que o crescimento, quem sabe, ele seja um pouco mais lento no seu negócio. Inclusive, quantas pessoas, quantos gurus você já viu que depois de alcançarem o sucesso, riqueza, fama, disseram que estavam perdidos? Ou depois de alcançarem tudo aquilo que foi tão almejado e que as pessoas aplaudem, eles se voltam para a família, se voltam para a espiritualidade, diminuem o ritmo. Agora, minha pergunta é: será que, no fundo, isso não deveria ser a prioridade sempre, desde o início? Então, eu quero trazer aqui uma reflexão para você e entrar num terceiro ponto aqui. Se você tiver que reduzir o ritmo e rever as suas prioridades, não sei se esse está sendo o seu momento hoje, de quem sabe você tem um negócio e você vê, quem sabe, os seus filhos muito distantes de você, você vê o seu casamento indo para o ralo, a sua conexão com o seu parceiro, com a sua parceira diminuindo, você vê a sua saúde física indo de mal a pior, você não tem energia, não tem disposição para viver a vida, você não consegue fazer uma atividade física, você não se exercita, você não se alimenta bem, você anda muito ansioso, muito preocupado, tem dificuldade de dormir à noite, a sua mente, a sua saúde mental não está indo bem. Se hoje você está vivendo isso na sua vida e precisar dar uma pausa e refletir, rever as suas prioridades, não se preocupe. Você está crescendo e o verdadeiro crescimento, ele está acontecendo. E esse crescimento, ele vai reverberar também no seu negócio, mas vai ser um crescimento genuíno e não um crescimento superficial, um crescimento que é perpétuo, um crescimento que de fato vai gerar frutos duradouros. E hoje eu vivo justamente isso. Hoje, com mais maturidade, eu tenho um negócio que me serve, um negócio com muito mais propósito, um negócio com autoconhecimento. E eu escolhi essa realidade de forma consciente e com paz no meu coração. Quem sabe para algumas pessoas que me acompanharam na época de 2020,
eu não esteja tendo os resultados que elas acham que eu deveria ter. E até para eu mesma do passado, quando eu comecei a empreender, quem sabe se eu olhar hoje para o resultado do meu negócio, pode parecer sim que eu deveria ter mais do que o que eu tenho. Mas se isso representa eu precisar ter menos tempo no meu casamento, menos tempo para minha família, menos tempo para cuidar de mim, da minha saúde física, mental e espiritual, eu não quero. E foi nessa conclusão que eu cheguei. Pode ser que em alguma fase da minha vida eu coloque um pouquinho mais o pé no acelerador no meu negócio e trabalhe mais isso, mas hoje, da forma como as coisas estão, nas prioridades que eu tenho, dessa forma é o que funciona para mim. Ter um negócio verdadeiramente próspero, mas com leveza. Me fala aqui se essa reflexão fez sentido para você. Deixa um comentário aqui para eu saber que você chegou até aqui. Como eu comentei, isso me incentiva a criar cada vez mais conteúdo. E já aproveita e me segue no Instagram, @eu.marianasouto. No YouTube também você pode me encontrar ali por Mariana Souto. E no podcast aqui no Spotify, você vai encontrar o podcast Empreendamente, ou se você buscar pelo meu nome, Mariana Souto, você vai encontrar também. Mariana Souto com U, ok? Não com L. Então é isso. Aguardo o seu comentário e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até mais!